psicose é uma perda do contato com a realidade. Ou, numa linguagem mais popular, é aquele famoso não tá falando nada com nada. Já viram? Nossa, meu pai, minha mãe, um parente, um vizinho não tá falando nada com nada. Tá vendo coisas que não tem. Tá viajando na maionese, né? Os termos que muitas pessoas falam numa linguagem mais popular. Então, psicose seria uma quebra do indivíduo com a realidade. A pessoa perde o contato com a realidade. Essa é a definição de psicose, tá? De uma forma mais didática, para a gente entender, a gente vai ter que pensar o seguinte, olha, paciente que está com um quadro psicótico, quem tem uma psicose, ou está sobre uma psicose, tem uma perda do contato com a realidade, como eu falei, ok. Mas para a gente facilitar isso, a gente pode entender que psicose vai ser ou a presença de delírios, ou a presença de alucinações, ou não raramente os dois juntos. Então, se a pessoa tem um delírio, eu posso falar que essa pessoa é, ou está, né? Não é nem falar que ela está num estado psicótico. Por quê? Porque ela está delirando. Ou, se essa pessoa tem uma alucinação, eu posso falar também que essa pessoa está num estado psicótico. Então, a presença de delírios ou a presença de alucinações define um quadro psicótico. E não raramente, como eu falei, delírio e alucinações ocorrem juntos, tá? E a presença de delírios e alucinações vão fazer com que esse indivíduo, com que essa pessoa tenha uma perda do contato com a realidade. É uma realidade paralela. As pessoas que estão ao redor não conseguem muito bem acompanhar as ideias, ninguém consegue entender direito e acabam falando, olha, não está falando nada com nada. O famoso não está falando nada com nada. Então, psicose, perda do contato com a realidade ou delírios e ou alucinações. Tá, mas o que é delírio e o que é alucinação? Então, a gente tem que começar um conceito e vai ligando um conceito no outro, que aí vai ficar muito claro. Então, psicose, perda do contato com a realidade, vai ser a presença de delírios ou a presença de alucinação. E o que é delírio, gente? Vamos entender o que é delírio e vamos entender o que é alucinação. Se a gente entender o que é delírio, se a gente entender o que é alucinação, qual é a diferença do delírio para a alucinação? Entendemos o que é psicose. Depois a gente entende o que é depressão, depois a gente junta os dois, e aí vai dar para a gente entender uma série de coisas. Por exemplo, que nem tudo é esquizofrenia. E, infelizmente, hoje em dia, quando alguém apresenta um quadro psicótico, normalmente a maioria das pessoas falam, fulano é esquizofrênico. Por quê? Porque não está falando nada com nada. E a gente vai ver que isso é um pouco errado, pensar dessa forma, porque esquizofrenia é uma das psicoses, mas não é a única. Além da esquizofrenia, a gente tem outros transtornos psicóticos, dentre eles a depressão com sintomas psicóticos, transtorno bipolar com sintomas psicóticos e outros transtornos de humor com sintomas psicóticos. Transtorno, por exemplo, esquizoafetivo é uma das psicoses também que mistura alguns componentes aí do transtorno bipolar com meio que uma mistura, assim, didaticamente, de uma esquizofrenia com uma bipolaridade, é o que a gente vai chamar de transtorno esquizoafetivo. Então vamos lá, gente. Delírio, se eu pegar a definição de delírio, o que é delírio? Vamos entender o que é delírio. É juízos patologicamente falsos, ou seja, juízo patologicamente falso, ficou confuso. Sim, ficou confuso, mas eu vou clarear isso aqui agora. A psicose, gente, nada mais é do que uma alteração do pensamento, tá? Alteração do pensamento.
onde a pessoa começa a pensar algumas coisas que não tem muita lógica, tá? Muita lógica. Por exemplo, eu começo a imaginar que eu estou aqui numa nave espacial conversando com vocês que são de outra galáxia, que são de outro planeta, que são de outra civilização, ou eu começo a falar que viajei no tempo, ou eu começo a falar que tenho poderes especiais, eu tenho aí, sei lá, eu tenho superpoderes, eu sou poderoso, enfim, né? Eu tenho uma quebra da realidade, eu começo a falar que eu posso voar, ou que eu tenho uma missão aqui na Terra diferente, que eu fui enviado por outros seres, aquele famoso viajou na maionese, tá? Então o delírio é o quê? É uma alteração do pensamento, aonde eu não consigo ligar as ideias muito claramente. Então eu posso achar que eu sou um alienígena, eu posso achar que eu sou um super-homem, eu posso achar que eu consigo me transformar em um outro animal, eu posso achar que, sei lá, e aí, gente, é meio infinito, né? Eu posso achar que a licantropia, por exemplo, que eu tenho o poder de virar lobo, que eu posso virar um lobisomem, enfim, né? Eu tenho uma alteração do pensamento. É uma alteração do pensamento. É diferente de alucinação. Delírio é diferente de alucinação. Lembrando, psicose é delírio e ou alucinações. Associado a uma quebra. Claro, se a pessoa tem delírio ou alucinação, ela tem uma quebra do contato com a realidade. Tá? Então o delírio vai ser essa alteração do pensamento. A pessoa começa a ter pensamentos que não são reais, tá? Pensamentos que não são reais. E aí, gente, tem algumas características importantes do delírio. Primeira característica do delírio é que a pessoa que está delirante, a pessoa que tem um delírio, ela tem uma certeza absoluta que aquilo é real. Aquilo é real. Prenúncio está falando que gosta de filmes a respeito, né? Um filme clássico sobre isso é Uma Mente Brilhante, que conta a história do matemático John Nash, que foi prêmio Nobel aí na área de economia, enfim, né? A pessoa ela tem, então, uma alteração do pensamento, aonde ela começa a viajar, tá? Mas tem algumas características. Na verdade, viajar por viajar, errar, pensar errado, dar umas viajadas na maionese, todos nós de vez em quando damos umas viajadas. Todos nós damos umas viajadas, tá? Agora, a grande questão é, todos nós damos umas viajadas. A grande questão é, algumas pessoas viajam tanto que ela tem uma certeza absoluta que aquela viagem é o quê? Real. Então, eu tô achando aqui que meu vizinho, que a minha vizinha não gosta de mim, tô achando que não sei quem quer fazer alguma coisa ruim comigo. Todo mundo pode ficar um pouco paranoico às vezes, desconfiado, e às vezes até tá certo, né? E às vezes a pessoa até tá certa. Então, o errar, fazer um erro, uma leitura errada do ambiente, todos nós podemos fazer. Mas o que vai diferenciar é o quê? É a certeza absoluta que eles têm, tá? É imodificável pela experiência e o conteúdo é impossível. Então são essas três características que definem uma psicose. Imagine que eu começo aqui agora a achar, por exemplo, que, achar que eu sou uma pessoa extremamente poderosa, eu sou completamente poderoso, eu tenho influência em tudo aqui no meu bairro, quem manda aqui no meu bairro sou eu. Imagina que eu comece a pensar isso.
Pode ser que eu não seja um psicótico, mas aí vai chegar alguém para mim e falar assim, olha, peraí, você não tá com essa bola toda não. Vamos analisar aqui a situação? Tô achando que você tá enganado. Aí eu vou ficar, pode ser que eu esteja enganado. Então pode ser que foi um erro meu, eu dei uma viajada, mas na hora que alguém falou ali comigo, me mostrou alguns argumentos, a pessoa me deu alguma argumentação, eu acabei chegando à conclusão que eu estava errado mesmo. Então, isso é diferente. É diferente de uma psicose, onde o psicótico ele está fora da realidade e ele não consegue, a gente não consegue convencer ele do contrário. Então, uma característica dos psicóticos, de quem está sobre um estado psicótico, ele tem uma certeza absoluta. Ponto. Não adianta você tentar convencer ele que ele está errado. Você pode provar, você pode mostrar, você pode argumentar, você pode fazer o que for. Vai virar para você e vai falar, tá bom, você tem razão, mas só para não render. Além disso, o conteúdo do delírio dele é um conteúdo impossível de acontecer. É impossível, gente, eu falar que eu consigo sair voando. Isso é impossível. Falar que eu vou sair voando é algo impossível, né? Só se for pegar um avião e tal. Aí não, né, gente? Tô falando voando igual o Superman, por exemplo, né? É um conteúdo impossível. Então o delírio, de um modo geral, ele tem o conteúdo impossível e ele não é compartilhado pela sociedade. Existem alguns delírios aí compartilhados, né? Mas de um modo geral, o delírio ele é uma produção associal, ele não é compartilhado com outras pessoas. Então não adianta você tentar convencer uma pessoa que está delirante, que está fora da realidade, que aquilo que ela está falando é da cabeça dela, porque ela não vai acreditar. Você está vendo, você está pensando que você pode voar, você está pensando que você é um ser diferenciado, que você é um ser que veio de outra galáxia e tudo mais. Não adianta você tentar convencer o contrário, tá? A partir do momento que uma pessoa entra num estado delirante e ela fala, por exemplo, que ela é um ser de outra galáxia, que ela é um ser que veio não sei lá da onde, que ela é um ser que tem o poder de transformar pessoas em animais, que ela é um ser que tem tudo isso, tá? Não adianta, gente. Essa pessoa não vai mudar. Ela vai, enquanto ela estiver sob o estado delirante, ela vai ter a certeza absoluta que aquele delírio dela é real, por mais que você use argumentações lógicas para mostrar para essa pessoa. Se você chegar para ela e falar assim, olha, você não tem delírio. Você está delirando, isso que você está falando aí não é real, isso que você está falando aí não procede. A pessoa vai falar, tá bom, você tem razão, só para não render. Só para não render. Porque na verdade, ela tem uma certeza absoluta, né? Então, olha lá, ó, a Cláudia está perguntando, por que quando o idoso sai do CTI ele fica delirando? A Prinunes está falando, o estado delirante dura quanto tempo? Isso vai depender do que está causando o delírio. No caso do idoso que sai do CTI, provavelmente é alguma condição orgânica, é o que a gente chama até de delirium, ele ganha até um outro nome, tá? Esses quadros quando o paciente sai de UTI, às vezes idoso, muitas vezes tem uma infecção de urina, ele pode começar a delirar. Olha para vocês verem. Então nem sempre a causa que está causando essa confusão mental, tá? Nem sempre o que está causando essa confusão mental é um transtorno psiquiátrico. Muitas vezes pode ser um quadro orgânico, ou seja, uma desidratação em um idoso pode fazer ele delirar, uma infecção de urina no idoso pode fazer ele delirar, pacientes às vezes acamados muito tempo, de mais idade, pode delirar. Então, falar em delírio é algo genérico. Não é assim, é isso. Aqui no caso,
Eu estou falando para vocês, o assunto da live é depressão psicótica, é o delírio dentro do quadro depressivo. Mas o delírio, ele pode acontecer em diversos quadros, em diversos transtornos, né? E a outra alteração que a gente vê na psicose é o que a gente chama de alucinação. A alucinação, gente, vai envolver os sentidos. Olha só, o delírio, ele envolve o pensamento. A alucinação, ela envolve os sentidos. Então a pessoa vê um objeto que não existe. Ou seja, ela percebe um estímulo que não está lá. A pessoa escuta uma voz que não está lá. A pessoa pode ver alguma coisa que não está lá. Então, a alucinação, eu vejo alguém, eu escuto uma voz, eu sinto um cheiro, sendo que aquilo não está lá. Isso acontece na depressão, gente? Acontece sim na depressão. É comum acontecer isso em todas as depressões? Não. Normalmente nas depressões graves. Muitas vezes depressões bipolares. Então, muitas vezes a pessoa com depressão, muitas vezes ela tem alterações dos sentidos. Tá? Pessoa com depressão, muitas vezes ela fala, ai, parece que eu estou escutando uma voz de alguém me chamando. Às vezes até de gente que já morreu. Ah, eu estou escutando aqui uma voz, minha mãe que já morreu. Uma pessoa que eu gosto que já morreu. Então, a depressão psicótica, a pessoa muitas vezes ela tem delírios, ou seja, ela tem alterações do pensamento e ela tem também alterações dos sentidos. Imagina, a pessoa está com depressão. O que acontece na depressão, gente? Vamos lembrar os sintomas da depressão. Quais são os sintomas da depressão? Humor deprimido ou triste, né? Que não é regra. A gente já viu aqui que tem depressão sem tristeza, mas depressão, muitas das depressões vêm sim acompanhadas de tristeza, perda do interesse nas coisas, ai, não tem vontade de fazer mais nada. Antes eu gostava de jogar bola com meus amigos, agora eu não gosto mais. Antes eu gostava de estudar, gostava de dançar, não gosto mais. Alteração do sono, problema de memória, de concentração. A pessoa fica mais lenta que o seu habitual, fica lá quietinha, caladinha, não quer muito papo, se isola. Não é assim? Alterações de memória, concentração, tudo prejudicado. Sentimento de culpa, de inutilidade, se sente inferior às pessoas. Tudo isso é sintoma de depressão. Sensação de cansaço crônico. A pessoa fala, nossa, quanto mais eu descanso, parece que mais eu estou o quê? Cansada. A pessoa deita, descansa, mas está o tempo todo cansada. Tem gente que fala assim, gente, eu não estou entendendo. Quanto mais eu descanso, mais cansada eu fico. Eu dormi, passei o fim de semana inteiro deitada, passei o fim de semana inteiro descansando, não trabalhei muito, não tive tanto esforço. Não estou entendendo porque que eu estou cansada. Já teve vezes eu trabalhar muito, fazer muita coisa e não tá com essa sensação de cansaço que eu estou agora. O que está acontecendo? Por que eu estou tão cansado assim? Né? Então, humor deprimido, perda do interesse e prazer, alteração do peso. Alteração do peso, a pessoa muitas vezes perde peso, tá? Ou outras vezes também ganha peso. Alteração do peso, e obviamente muitas vezes associado com a alimentação, né? Comendo mais ou comendo menos. Uma hiperfagia, a pessoa come demais, né? Ou uma hipofagia, ou às vezes até uma anorexia, essa perda mesmo da vontade de comer, né? Mais lento que o habitual, mais acelerada. O que mais? Sentimentos de culpa, inutilidade, tá? E alterações do pensamento, tá? Alterações do pensamento, concentração, prejuízo de memória, pessoa fica indecisa. Ok, esse é o quadro clássico da depressão. Essa é a depressão clássica. Agora, essa depressão, ela pode ir agravando
agravando, 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 à medida que o humor ele vai rebaixando tanto que a pessoa vai deprimindo, 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 muitas vezes, gente, os quadros de depressões mais graves têm todos esses sintomas que eu falei aqui. Irritação, a Maria Tereza Psi falou, irritação. Irritação entraria como uma variação, né, da alteração do humor. Sim, perfeita a observação dela. Muitas vezes a irritação vem até no lugar do humor triste. A pessoa às vezes nem relata a tristeza, ela está irritada. Embora mistura um pouco também com os quadros de ansiedade, essa irritação, né? A gente vê muito às vezes os quadros mistos de depressão associado com ansiedade. Adolescente, criança, esse público mais infantil, é bem mais frequente a irritação até do que o humor rebaixado, como tristeza. Então, a irritabilidade, a sensibilidade ao barulho tem a ver com depressão, irritação tem a ver sim, tá? Então aqui a gente fala o clássico, isso é o que está descrito no manual, né? Olha, humor deprimido, mas às vezes sim, o humor está irritado, principalmente criança, como eu falei, adolescente, às vezes também em adultos. No lugar do humor deprimido vem a irritação, e às vezes vem tudo junto também, né? Dormir demais, tem gente falando que dorme demais, então é uma variação também, alteração do sono. O mais frequente é a perda do sono, mas na depressão atípica, por exemplo, né, que alguns chamam até de depressão sorridente, porque a pessoa ela não tem momentos onde ela fica até um pouco, aparentemente, ela está até feliz, pode acontecer isso também. Tá? Então esses são os sintomas da depressão. Porém, como eu falava, essa depressão ela pode ir aumentando, 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 que a pessoa começa a ter uma perda do contato com a realidade, tá? A pessoa ela começa a ter delírios, ou seja, ela começa a ter alterações do pensamento. Normalmente, gente, o mais comum, tá? O mais comum é que na depressão psicótica, o delírio daquela pessoa é um delírio que acompanha o humor. Então pensa comigo, o humor do deprimido é um humor que está muito como? A pessoa está se achando inferior, se achando incompetente, se achando incompetente, se achando inferior, achando que a vida não tem mais graça, que a vida não tem mais sentido. O delírio vai ser um delírio muito autodepreciativo. A pessoa pode virar e falar assim, olha, estão todos mortos, ou eu sou uma morta-viva, eu sou um morto-vivo. Os meus órgãos estão podres, eu não tenho mais órgãos dentro do meu corpo. Todo o meu corpo está podre por dentro. E isso a pessoa não está falando isso como um modo de falar, não. Ela literalmente acha que os órgãos dela estão podres. É o que a gente chama muitas vezes de delírio de Cotard, síndrome da negação dos órgãos. Isso acontece. Observa que é uma alteração do pensamento. É um delírio, é uma alteração do pensamento. E eu posso ter também alterações dos sentidos, tá? A Sodreia está falando que perdeu o marido, enfim, escutava a voz dele. É muito frequente isso, e não necessariamente caracterizando depressão, tá? Às vezes estados, às vezes até de luto pode acontecer, e a gente já fala de alucinação. Por que alucinação? Que é a alteração dos órgãos dos sentidos, mas na verdade não é dos órgãos do sentido. A alucinação você tem, você está associado com os sentidos, mas na verdade você vê o que não tem, você vê um objeto que não existe, você escuta algo que não existe, você sente o cheiro de algo que não está lá. Quem está ao redor não consegue ver, não consegue sentir cheiro, não consegue escutar. Mas a pessoa que está num quadro depressivo escuta. E como que vão ser essas vozes? Pode sim ser vozes de pessoas conhecidas, pessoas que já morreram,
Mas pode ser também vozes de pessoas que você não conhece. E normalmente essas vozes não vão ser vozes amigas. Vão ser vozes que falam mal de você. A pessoa muitas vezes vai ter essas alucinações depreciativas. Ou seja, essas vozes que vão falar lá, como que você é feia, ah lá, como que você é chato, ah lá, você é isso mesmo, olha isso, você é um lixo, olha aquilo, você está toda errada, você não pode agir assim, você é uma incompetente, você é uma inútil, você é uma despreparada. Isso muitas vezes vai acontecer. E essas vozes e essas alucinações, aqui a gente está falando, na verdade, quando eu falo vozes, gente, eu estou falando de alucinações auditivas. Quando eu vejo as coisas, eu estou falando de quê? A alucinação visual. Se eu sentir o cheiro de algo, eu vou estar falando de quê? A alucinação olfativa. Então, é importante a gente entender que a pessoa num quadro depressivo, a depressão pode ir piorando, a pessoa desenvolve um quadro psicótico que pode ter delírios ou alucinações, o mais comum, os dois. Agora imagina no transtorno bipolar. Vamos pensar, já que nós estamos falando de humor, vamos pensar no transtorno bipolar. Como é que está o humor de um paciente com transtorno bipolar? Normalmente, quer dizer, gente, corrigindo, transtorno bipolar, a pessoa pode ter a depressão também, a depressão bipolar. Eu falo aqui agora, vamos pensar num transtorno bipolar na fase de mania, na fase onde a pessoa está como? Onde a pessoa está grandiosa, na fase onde a pessoa está se achando um máximo, na fase que a pessoa acha que ela está assim, podendo tudo. Normalmente, esse delírio vai ser um delírio de conteúdo mais positivo. Talvez as vozes vão falar, olha, você é muito fera, você pode tudo, você é um cara muito especial, eu sou a reencarnação de Deus aqui na Terra. Eu tive um paciente que falava isso, né? E ele está fazendo blasfêmia? Claro que não, gente. Ele está adoecido. Isso não é uma blasfêmia. Se pegar um paciente que está falando para você que é a reencarnação de Deus na Terra, ele está adoecido. Então, né? Ou eu sou o melhor ser humano do planeta, eu vim aqui para salvar a todos e tal. Muitas vezes num quadro de mania, quando o paciente ele está com uma elação, com um aumento do humor muito grande, ele começa sim a desenvolver quadros psicóticos que tem um polo mais eufórico, um polo mais positivo. Tanto os delírios quanto a alucinação são delírios de grandeza. A pessoa se sente grandiosa, ela não sente inferior, ela sente grandiosa em relação às outras pessoas, né? Então, olha só, tudo que eu estou falando aqui agora para vocês, tá? É importante a gente entender o seguinte, o que não é psicose? Olha para você ver como que é complicado. Psicose não tem nada a ver com ser psicopata. Gente, as pessoas que têm transtornos mentais, elas sofrem tanto preconceito, mas tanto preconceito, que é muito triste isso. Você pega, por exemplo, normalmente quando acontece, né? Agora parece que está virando até um pouco de moda isso, né? Quando acontece algum crime, quando acontece alguma coisa, logo já vem com aquele laudo psiquiátrico para falar que a pessoa tem algum transtorno, que a pessoa não tem transtorno. Fulano bateu em não sei quem, uma pessoa bateu na outra, seja na rua, seja no trânsito, seja onde for. Aí as pessoas já vêm com, olha, será que ele tinha algum transtorno mental? Será que surtou?
Meu Deus, toma remédio controlado, não podia estar solto, não podia estar na rua. As pessoas falam assim, como se a maioria das pessoas que tivessem transtornos mentais fossem realmente pessoas perigosas, e não são. Ai, mas você está falando isso, mas eu morro de medo. Uma pessoa que toma remédio controlado pode ficar perigosa, pode ficar isso, pode ficar aquilo? Pode, claro que pode. E uma pessoa que não toma, gente, não pode não? Porque se fosse pensar assim, né? Se a gente fosse pensar que quem tem algum transtorno mental é mais perigoso do que quem não tem um transtorno mental, então, se eu tenho um paciente que está tomando um remédio controlado, ele briga no trânsito, logo alguém já vai falar, nossa, mas não podia, faz tratamento psiquiátrico, meu Deus, é muito violento. Tá bom, e as guerras? Quem que comete guerra? Tá fazendo tratamento psiquiátrico? Os líderes aí que cometem guerras e mais guerras? Então, se a gente começar a pensar, e a própria literatura médica fala sobre isso, a própria literatura médica fala sobre isso, né? A pessoa que tem, olha, os presídios estão cheios de neuróticos. Na verdade, neurótico, todo lugar tem neurótico, né? Se a gente pegar esse conceito psicanalítico de neurose, é neurose, psicose ou perversão. Tomara que todos que estão aqui sejam neuróticos, né? Inclusive eu, todos nós. Todos nós somos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos. Mas foge a discussão dessa live. A grande ideia aqui é falar que o que a literatura mostra é que quem tem algum transtorno mental, de um modo geral, está muito mais propenso a ser vítima de violência do que praticar violência. Então, olha só, quem tem transtorno mental, de um modo geral, o que a literatura mostra é que estão muito mais propensos a serem vítimas de violência. Isso a gente vê na prática também, não é só na literatura, não. Estão muito mais propensos a serem vítimas de abuso, violência, etc., do que praticar violência. O grande problema é que quando alguém que faz uso de algum medicamento comete algum crime, isso vira uma manchete. Agora, crimes acontecem o dia inteiro e todo mundo acha isso normal. Chegar aqui agora e falar, olha, teve tantos homicídios aqui em Belo Horizonte, teve tantos homicídios no Rio de Janeiro, teve tantos homicídios em São Paulo. Isso pra gente, se a gente ligar a televisão aqui, pra gente é algo que a gente convive com isso numa boa. Agora, se alguém que toma algum remédio comete algum crime, isso vira um auê, né? E infelizmente isso acaba aumentando mais ainda o estigma daquelas pessoas que realmente têm algum transtorno e que na sua imensa maioria das vezes não são pessoas violentas. Então psicose não é sinônimo de psicopatia, de psicopata. Nada a ver. Psicose não é sinônimo de pessoa má. A gente às vezes vê isso, né? Olha, tal político é um psicótico, o político X é um psicótico, o político Y é um psicótico. A gente está usando um termo da psiquiatria restrito para isso que a gente viu aqui agora, para nomear comportamentos aleatórios. E isso muitas vezes só aumenta ainda mais o preconceito que essas pessoas já sofrem. Por fim, gente, psicose não é sinônimo de esquizofrenia. E aqui, talvez, de tudo que eu vou falar aqui agora, de tudo que eu já falei até agora, talvez o mais importante na nossa aula de hoje é psicose não é sinônimo de esquizofrenia. Por quê?
Uma pessoa que desenvolve, por exemplo, um quadro depressivo com sintomas psicóticos, então essa pessoa ela começou o quê? Humor deprimido, anedonia, alteração do peso, alteração do apetite, alteração do sono, memória ruim, concentração ruim, sensação de cansaço, pensamento que é uma pessoa inferior, incompetente, entrou num quadro psicótico. É muito provável que diversas pessoas, e às vezes até alguns profissionais da saúde, vão virar e falar: é uma esquizofrênica, é um esquizofrênico. Por quê? Como a esquizofrenia é uma das psicoses, e é a psicose que todo mundo mais conhece, normalmente quando alguém começa a falar nada com nada, quando alguém começa a fugir um pouco da realidade, as pessoas já falam: ah lá, é um esquizofrênico. Só que a perda do contato com a realidade, a psicose, que seria essa perda do contato com a realidade, pode acontecer na depressão? Pode. A gente acabou de ver que pode. Então, uma pessoa com depressão, ela pode perder o contato com a realidade. E isso não é esquizofrenia. A perda do contato com a realidade não é sinônimo de esquizofrenia. Assim, a pessoa deprimiu, começou a ficar deprimida, não tratou, a depressão foi piorando, a pessoa desenvolveu um quadro psicótico. Ok. A pessoa está numa fase, a pessoa tem um transtorno bipolar, está numa fase de mania, o humor foi aumentando. O que acontece com ela? O humor foi aumentando, ela ficou o quê? Psicótica. Perdeu o contato com a realidade. Isso é esquizofrenia, gente? Não. Claro que não. Tá? Muito comum uso de álcool e uso de drogas em excesso. Vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai fumando. Perda do contato com a realidade. Isso é esquizofrenia? Não. E é muito frequente, quase que diário, a gente receber pacientes que fazem uso de álcool e drogas, que vêm com o diagnóstico de esquizofrenia, e na verdade é o quê? É um transtorno psicótico induzido por substâncias. Para eu falar que um paciente tem esquizofrenia ou uma outra psicose, essa pessoa tem que estar sem usar qualquer droga, no mínimo durante 6 meses. Então não tem como eu atender, por exemplo, um adolescente, um jovem que está fumando maconha ou bebendo ou usando qualquer droga todos os dias, enfurnado num quarto. Aí chega a mãe, chega um parente e fala assim: esse menino é psicótico, esse menino tem esquizofrenia. Por que ele tem esquizofrenia? Ah, porque ele vê bicho nas paredes. Ah, ele tá falando nada com nada. Ah, o pensamento dele ele tá muito doido, o pensamento dele aqui não tá falando nada com nada, então ele tem esquizofrenia. Já falaram que ele tem esquizofrenia. Isso não é esquizofrenia. Uma pessoa que usa droga todos os dias e está sobre um quadro psicótico, eu não posso falar que isso é esquizofrenia, exceto se ele estiver sem usar droga há mais de 6 meses e mesmo assim tiver sintomas psicóticos. Porque muitas vezes esse paciente está com um quadro psicótico, quando ele para de usar a droga, os sintomas psicóticos vão embora. E aí não raramente se atende uma pessoa que fuma maconha o dia inteiro, ou outras drogas, mas aqui, especificamente aqui, a mais comum associada com psicose é sim a maconha. E a pessoa usa essa droga o dia inteiro, e os pais falando: tem esquizofrenia. Família falando: tem esquizofrenia. Não tem esquizofrenia. Ou pode até ter. Pode até ter uma esquizofrenia, mas para eu falar que ele tem realmente uma esquizofrenia,
E às vezes até a esquizofrenia pode ter sido desencadeada pela droga. Acontece também. A droga ser o gatilho para a esquizofrenia, não a causa, mas o gatilho. Mas para eu falar que esse paciente desenvolveu uma esquizofrenia, ele precisa estar sem usar a droga há pelo menos 6 meses. Enquanto estiver usando droga, eu não posso falar que é esquizofrenia, porque eu não sei se aquela psicose é da droga ou se aquela psicose é de um processo patológico. Isso vale para tudo. Ah, não acredito no que você está falando, não concordo com o que você está falando. Ok, vai na internet e pesquisa lá critérios diagnósticos, vocês vão ver isso. Pelo menos 6 meses sem. Os sintomas não podem ser melhor explicados por uso de substância. E uma pessoa que usa droga todo dia, o sintoma ele é melhor explicado pelo uso de substância. Então a pessoa precisa estar sem usar a substância. Isso vale para depressão também. Uma pessoa que bebe álcool todo dia, que está bebendo, bebendo. Aqui eu falei da psicose. Na psicose, muitas vezes, a gente lembra mais da maconha. Mas, por exemplo, o álcool. Uma pessoa que queixa de sintomas depressivos. Ah, eu estou muito deprimido, eu não sinto nada, isso, aquilo. E essa pessoa está bebendo muito. Muitas vezes eu tenho dificuldade. Muitas vezes não. Todas as vezes eu vou ter dificuldade de saber se essa pessoa realmente ela tem uma depressão, da doença depressão, ou se todos os sintomas da depressão são secundários ao uso do álcool. E aí muitas vezes o tratamento nem vai ser antidepressivo, o tratamento vai ser parar de beber, parar de usar droga. Às vezes o simples fato de parar de piorar o seu corpo, parar de estragar o seu corpo, já é o tratamento. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar. E às vezes a gente fala, olha, nem tudo é depressão, nem tudo é esquizofrenia. As pessoas ficam ofendidas, né? Não, você está minimizando a minha dor, você está minimizando o meu sofrimento. Nem tudo é depressão, nem tudo é esquizofrenia. Talvez nem tudo é bipolar, nem tudo é borderline. Talvez o que você tem é sim um sofrimento. Não estou menosprezando o seu sofrimento, mas talvez é uma forma de sofrer que não é depressão. A Sueli Lima fala, os medicamentos entram nesse critério? Perfeita a sua observação, tá, Sueli? Alguns medicamentos entram sim, tá? A gente sabe que o uso crônico de alguns medicamentos, principalmente alguns tarjas pretas, tem o potencial sim, inclusive, de induzir ansiedade, induzir depressão. Pessoas cronicamente dopadas de alguns medicamentos, principalmente usando medicamentos sem critérios, sim. Na verdade, aqui eu falei maconha e álcool, mas isso vale inclusive para medicamentos e não só medicamentos psiquiátricos. Existem até medicamentos de outras áreas médicas que podem desencadear quadros. Então sim, vale. Por isso que tem que ter critério para prescrever, tem que avaliar o risco, o benefício. Sim, vale para uso de substâncias de um modo geral. Seja lícita, gente, seja ilícita. O seu corpo, a gente tem que parar com essa bobagem. O nosso organismo, ele não distingue, ele não vai separar o que é lícito do que é ilícito, não. Ah, então você vai beber uma dose de pinga, seu corpo fala, não, tá tranquilo, não vou prejudicar o organismo dele não, porque o álcool é uma droga lícita. Pode beber tranquilo, que não vai te fazer mal? Claro que não. O que é lícito, o que é ilícito, isso a gente deixa para quem mexe com legislação resolver. Agora, se a gente vai falar de saúde, de corpo, não interessa. Do ponto de vista biológico, não interessa se a substância é lícita ou se a substância é ilícita. Do ponto de vista criminal, do ponto de vista legal, aí interessa, né? Mas você não pense você que seu cérebro, seu sistema nervoso vai falar assim, não, tá tranquilo, não vão detonar o cérebro desse rapaz, não, porque ele tá bebendo só álcool, álcool é legalizado, então não vamos estragar a cabeça dele, não. Vai estragar do mesmo jeito. Mas, né, a gente sabe que substâncias de um modo geral fazem muito mal, ainda mais se usadas sem critérios, tá? Então, alteração de humor vai gerar psicose, seja uma depressão, seja um episódio de mania.
Um detalhe importante, muitas vezes as depressões psicóticas pós-parto, mais ou menos 50% das pessoas que desenvolvem depressão psicótica pós-parto ou psicose puerperal, é muito frequente que aconteça que essas pessoas é muito frequente que essas pessoas podem desenvolver não, 50% de quem tem psicose pós-parto, é extremamente provável que a metade dessas pessoas tenha, na verdade, um quadro bipolar, transtorno bipolar, muitas vezes na gestação, tá? Manifesta como depressão psicótica. Então é um sinal de alerta. Ah, quer dizer que eu tive psicose puerperal, quer dizer que eu tive depressão psicótica, então quer dizer que eu sou bipolar? Não, gente, não quer dizer isso não, tá? Mas quer dizer que tem uma chance aumentada dessa depressão ser bipolar, tá? Outra questão importante, gente, que a gente tem que levar em conta. Tá bom, ó, pessoa tem uma psicose, tá com quadro psicótico, tá? Pode ser humor? Pode. Mania ou depressão? Pode. Pode ser uso de drogas? Pode. Não é isso, já descartei. A pessoa não está usando droga, a pessoa não tem alteração do humor. Mesmo assim, eu vou ter que pensar em outros transtornos psicóticos. Em outros transtornos psicóticos, tá? Quais? Transtorno esquizofreniforme é um deles, que é muito parecido com a esquizofrenia. Transtorno psicótico breve é outro quadro também parecido com a esquizofrenia, que não é esquizofrenia. Transtorno delirante persistente. Transtorno, como eu falei mais cedo, esquizoafetivo. E esquizofrenia. Então, olha só, uma pessoa que tem uma quebra da realidade, uma pessoa que tem uma psicose, olha, eu estou diante de alguém que está apresentando um quadro psicótico. Quem está aqui desde o início da live já sabe que psicose é ou a presença de delírios ou a presença de alucinações que vai terminar com uma quebra do indivíduo com a realidade. Ponto. Isso é psicose. Eu, diante de alguém que tem psicose, primeira coisa que eu tenho que perguntar, essa pessoa está usando droga? Seja lícita ou ilícita, está usando droga? Não, não está. Essa pessoa tem alteração de humor? Está com depressão? Ou está com alteração, ou tem um quadro de mania? Não, não tem alteração do humor. Ok, pode ser um transtorno esquizofreniforme, pode ser um transtorno psicótico breve, pode ser um transtorno esquizoafetivo, pode ser um transtorno delirante persistente, pode também, como alguém falou no início da live, ser secundário a um quadro orgânico. Teve alguém que falou no início da live, quando a pessoa sai do CTI e ela sai falando nada com nada, ou seja, uma infecção de urina em idoso, uma desidratação, um tumor cerebral, muitas vezes pode cursar com sintomas psicóticos. Mas, o que essa pessoa normalmente todo mundo fala com ela? É esquizofrenia. Fulano tem esquizofrenia porque fulano não está falando nada com nada. A pessoa não está falando nada com nada, logo já sapeca lá nela um F20, né? Esquizofrenia. Por quê? Porque está falando nada com nada. Então é esquizofrenia. Os próprios familiares muitas vezes falam isso. Olha, ele tem esquizofrenia porque não está falando nada com nada. Fulano tem esquizofrenia porque não está falando nada com nada. Esquizofrenia é uma das psicoses. Mas não é a única e não é a mais comum, tá, gente? Claro que aqui vai depender muito de faixa etária. De acordo com a faixa etária, isso pode dar um norte pra gente, tá? É um dos elementos que tem que ser avaliado. Mas esquizofrenia não é a mais comum. A pessoa não tem nada falando nada com nada, logo já falam que é esquizofrenia. O que não é verdade. O que não é verdade. Primeiro eu tenho que perguntar, é realmente um transtorno psicótico ou é uma psicose secundária a outros transtornos? E alguém perguntou aí se a despersonalização e a desrealização dos transtornos de ansiedade entram. Não entra não, gente, tá? A desrealização, né, uma crise de pânico, por exemplo, a pessoa ela pode ter desrealização ou despersonalização.
Despersonalização é a pessoa não saber muito bem quem ela é, e desrealização é a pessoa estranhar um pouco o ambiente, tá? Por que que isso não entra? Porque isso, gente, por mais apavorante e assustador que pareça para a pessoa, pareça não, né? Realmente é apavorante, é assustador. A pessoa, ela sabe, ela tem uma noção, ela consegue ver que aquilo ali tá errado com ela. Na psicose, não. Não sei se vocês lembram, quando eu falei lá atrás, a convicção é o quê? Extraordinária. A pessoa tem certeza que aquilo ali tá fora. Na despersonalização e na desrealização, a pessoa pode até estranhar o ambiente, ter uma sensação que ela está fora do corpo, ter uma sensação que ela não é ela, mas logo, logo passa a crise de pânico, ou mesmo durante a crise, a pessoa sabe que está acontecendo alguma coisa errada com ela. O psicótico não. Ele muitas vezes ele não sabe que está acontecendo alguma coisa errada com ele. Na verdade, para ele está tudo bem. O que está errado é com os outros, né? Todo mundo falando que ele está falando nada com nada, mas ele fala, não, o mundo todo está errado. Eu que estou certo. O psicótico funciona muito assim, pelo menos nas fases iniciais do transtorno. Depois eu posso até fazer uma live específica sobre esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Mas de um modo geral, né, o psicótico, ele acredita no delírio dele. Numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, a pessoa ela tem uma sensação, mas ela não tem essa convicção extraordinária, não é irremovível, né? E você com provas externas você consegue modificar isso. Então não tem as características do delírio. Então a despersonalização e a desrealização dos quadros de ansiedade não entra aqui não. Tá? Então qual que é a ideia? A ideia, se quem acompanhou essa live sair daqui já entendendo que nem toda psicose é uma esquizofrenia, já está ótimo. Isso aí já está ótimo. Nem toda psicose é uma esquizofrenia. Entendeu isso? Já está ótimo. Né? Esquizofrenia é isso que eu falei aqui. Pelo menos 6 meses sem drogas, descartei todos esses sintomas aqui, não é humor, não é outro transtorno psicótico, não usa drogas, aí eu posso falar que é esquizofrenia. Fora isso, não. Tá? Então, isso é que eu queria falar para vocês hoje. Tem alguém, só tinha uma pergunta aqui, ó, o que fazer na hora do pânico? O que fazer na hora do pânico? Ô Gerlane, lá no meu canal do YouTube, tá? O link do canal tá aqui na descrição. Lá tem outras lives, lá tem uma live específica sobre transtorno do pânico, tem live específica também sobre ansiedade generalizada. Então lá você consegue achar algumas lives que vão te ajudar em relação aos transtornos de ansiedade, tá bom? Tanto o transtorno do pânico quanto o transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos também, fobias, enfim, tá? Todas as minhas lives, gente, elas vão para o meu canal do YouTube, tá? Então, se você não me segue lá no YouTube, já aproveita. O canal do YouTube também, ele é aberto. Ele é totalmente aberto, o canal do YouTube. É igual aqui no Instagram, ele é aberto. É só clicar na bio aqui, na descrição da página, que tem um link para você se inscrever no canal do YouTube. Essas lives ficam um tempo aqui no Instagram, mas logo logo elas vão lá para o YouTube e lá no YouTube elas ficam mais organizadas. Então se você não é inscrito, se você não é inscrita no meu canal do YouTube, o convite está feito, o canal, como eu disse, é totalmente aberto, tá bom? Só clicar lá e se inscrever. Queria agradecer a presença de todos, lembrando que as lives aqui são realizadas às segundas e quartas, sempre às 20 horas, tá? Segunda-feira e quarta-feira, 20 horas, eu estou sempre aqui ao vivo, tá bom? Então, espero vocês aqui na quarta, às 20 horas. Quem está aqui e quem não está, são sempre todos muito bem-vindos aqui na live, quarta-feira, segunda-feira, às 20 horas. E se inscreva lá, entra lá no canal do YouTube, que está bem legal. Vocês conseguem ter acesso a outras lives, a outros temas, tem tudo lá, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até quarta, às 20 horas. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.